Curso de Raciocínio Quantitativo, aula RQ1, Teoria dos Conjuntos, parte 2. Nessa aula nós vamos abordar os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Conjunto dos números naturais asterisco é formado pelos números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O símbolo asterisco exclui o zero do conjunto. Então, o conjunto dos números naturais asterisco também é conhecido por conjunto dos números naturais positivos. Prestem atenção nisso. Mais adiante nós vamos tratar de novo desse assunto. Uma nota, recomenda-se a leitura desta postagem aqui. Cuidado com o zero. O conjunto dos números inteiros é formado por números de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 até mais infinito. Conjunto dos números inteiros asterisco é menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 até infinito. Vejam que aqui não está o zero, o asterisco, representado ao lado da letra do conjunto, exclui o zero do conjunto, ou seja, conjunto dos números inteiros asterisco é o conjunto dos números inteiros sem o número zero. Observações importantíssimas. 1. O zero é não positivo. O zero é não negativo. O zero não é positivo e o zero não é negativo. Prestem muita atenção nisso e guardem isso. Conjunto dos números inteiros não negativos é o z mais. Cuidado, alguns confundem esse conjunto com o conjunto dos números inteiros positivos, porque estão enxergando um sinal mais, significa positivo. Ocorre que o conjunto, quando ele não tem o zero, ele tem que ter o asterisco. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros não negativos, já que o zero é não negativo, então ele faz parte do conjunto. Então, é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Pode-se notar aqui que o conjunto dos números inteiros não negativos é igual ao conjunto dos números naturais. Lembre-se de que o zero é não negativo. Conjunto dos números inteiros positivos é o conjunto z mais asterisco, formado pelos números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembre-se que o zero não é positivo, portanto ele não faz parte do conjunto. Além disso, o asterisco expulsa o zero do conjunto. Conjunto dos números inteiros não positivos é o z menos. Vejam, não há asterisco, quer dizer que o zero faz parte do conjunto. Então é de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Lembre-se que o zero é não positivo. Conjunto dos números inteiros negativos é o z menos asterisco. De menos infinito a menos 3, menos 2, menos 1. Não tem o zero. Lembre-se que o zero não é negativo. Agora observa por meio desse exemplo aqui como a menor desatenção pode custar uma questão numa prova de concurso. Essa questão caiu na prova da ANPAD, eu não consegui localizar o ano em que ela caiu. O produto das raízes da inequação 2x menos 4 menor ou igual a 2 no conjunto dos números naturais positivos é solução. Observe que a inequação dada na questão é extremamente fácil. A partir daí, o candidato supõe que não há como errar a questão e deixa de ler a informação que pede a solução no conjunto dos números naturais, atenção, positivos. Se vocês encontrarem uma palavra positivo associada a um conjunto numérico sozinha, o zero não faz parte do conjunto. Se vocês encontrarem a palavra negativo associada a um conjunto numérico, o zero não faz parte do conjunto. O zero não é positivo, o zero não é negativo. O zero é não positivo e o zero é não negativo.
Então, o conjunto solução da equação vai ter os números 1, 2 e 3, cujo produto é 6. O gabarito é a alternativa E. Aqueles que não prestaram atenção no positivo incluíram o zero no conjunto, multiplicaram os 4 valores e chegaram na resposta na opção da letra A, 0, e erraram a questão. Conjunto dos números racionais. Os números racionais são números escritos da forma P sobre Q, uma razão matemática, em que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero, pois não existe divisão por zero em matemática. Observe que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais. Ou o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. Um número racional é aquele que pode ser representado por meio de uma razão matemática, P sobre Q. Nesse conjunto se incluem as dízimas periódicas e os números decimais. Exemplos de números racionais: 2/5, 0,125, um número decimal, 5, que é um número natural e também é inteiro, menos 7, 0,171717, menos 3/4, 1,03444, transformando um número decimal em fração. Exemplo, vamos transformar o número decimal 0,125 em fração decimal. Uma observação: nem sempre o número decimal vira uma fração decimal. Ele pode virar uma fração, simplesmente. Solução: 1. Retira-se a vírgula do número. Retirando-se a vírgula deste número, sobra 125. Esse vai ser o numerador do número decimal. O denominador é formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número. Então, 0,125 é igual a 125 milésimos, que é igual, simplificando por 5, a 25 por 200. Dividindo por 5 novamente, dá 5 por 40. E dividindo por 5 novamente, dá 1/8. Então, o número 0,125 é igual a 1/8. Encontrando a fração geratriz de uma dízima periódica. Primeiro, nós devemos aprender a identificar uma dízima periódica. Exemplo, o número 0, 17, 17, 17, 3 pontinhos é uma dízima. Toda dízima é um número que tem uma vírgula e tem 3 pontinhos no final. Essa dízima é periódica, pois à esquerda, atenção para a identificação do período de uma dízima, à esquerda dos 3 pontinhos conta-se um fator que aparece pelo menos 3 vezes. Então, à esquerda dos 3 pontinhos, nós encontramos o 17 e ele aparece 3 vezes. Então, essa dízima é periódica e o 17 é o período da dízima. Nem toda dízima é periódica. Nós vamos ver a diferença mais adiante. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, procede-se do seguinte modo. Coloca-se o período no numerador da fração geratriz. No denominador da fração geratriz, coloca-se 9 para cada algarismo do período. No nosso caso, o período é 17. Lá vai ele para o numerador. E no denominador, nós vamos colocar 2 noves, porque o 17 tem 2 algarismos. Então, a fração 17/99 representa um número, a dízima periódica 0,171717 pontinhos. Observe que se representarmos um número 0,171717 sem os pontinhos, não é uma dízima periódica, é um número decimal. E o número 0,1717, 3 pontinhos, também não é uma dízima periódica. Por quê? Porque à esquerda dos 3 pontinhos não aparece um fator repetido pelo menos 3 vezes. O 17 foi apresentado apenas 2 vezes, então isso não representa uma dízima periódica. Cuidado, atenção para esse ponto. Vamos a outro exemplo.
Encontrar a fração geratriz da dízima 0,12324,324,324. Vamos ver se essa dízima é periódica. À esquerda dos três pontinhos, nós encontramos o fator 324, que se repete 3 vezes. Opa, mas aqui tem um 0,12, que é diferente da dízima. Vamos ver como é que nós cuidamos disso. Lá no caderno RQ1, vocês viram o procedimento para se chegar à fração geratriz nesses casos. Aqui nós vamos apresentar um atalho. Vamos chamar o número estranho, a dízima, que nesse caso é o 12, de intruso. Então nós vamos formar um número assim. Tomamos depois da vírgula o intruso e o período. Colocamos um número ao lado do outro. O intruso é 12 e o período é 324. Então fica o número 12.324. Subtraímos desse número o intruso. O intruso é 12, então vai ficar 12.324 menos 12. No denominador, nós vamos colocar um 9 para cada algarismo do período. O período tem 3 algarismos, então 3 noves. Seguido de 2 zeros, porque é um zero para cada algarismo do intruso. Então aqui basta nós realizarmos essa subtração e nós já vamos ter a fração geratriz. 12.324 menos 12 dá 12.312, dividido por 99.900. Simplificando, dá 3.078 dividido por 24.975. Essa é a fração geratriz dessa dízima aqui. Se você tomar uma calculadora agora e dividir 3.078 por 24.975, vai dar esse número aqui, 0,12, 324, 324, 324, até o infinito. Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais reúne todas as dízimas, atenção, não periódicas. Dízimas não periódicas são raízes não exatas, exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 4, raiz quarta de 8 e assim por diante. E outros números especiais na matemática, tais como o π, que é 3,14, 15, 92, 65, 35 e assim por diante. O número de Euler, que é esse E aqui, que é 2,71, 82, 81, 82, 84. E o número de ouro, aquele número que vem da sequência de Fibonacci, que é chamado de número Φ, que equivale a 1,61803398 e assim por diante. Note que nenhum número irracional pode ser representado sob a forma P sobre Q. Portanto, a interseção dos números racionais com os números irracionais é um conjunto vazio. Quando a interseção entre dois conjuntos resulta vazio, esses conjuntos são ditos disjuntos. Conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então aqui está a representação por diagramas de Euler-Venn dos conjuntos numéricos. Naturais, subconjunto dos inteiros, que por sua vez é subconjunto dos racionais. Os irracionais não têm elementos comuns com os racionais e os reais reúnem os irracionais com os racionais. Chegamos ao fim da parte 2 dessa aula. Obrigado por assisti-la, um abraço e até a próxima.